Satisfação, internautas. Joaquim Lima de Souza, conhecido como Bacaninha, sargento do Corpo de Bombeiros de Bebedouro, retorna ao Sinta-se à Vontade. Ele é especialista na área de trânsito, com experiência em instruções e exames. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade novamente no Sinta-se à Vontade. Guilherme e aos internautas, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui e podendo manifestar algumas palavras, até mesmo de motivação, de valorização da vida, já que nós vamos começar a falar de trânsito e falar um pouquinho de segurança. Inclusive a ocasião adequada, em virtude de 18 a 25 de setembro, ser justamente a Semana Nacional do Trânsito. Em relação a todos os envolvidos no trânsito, como exercer um comportamento responsável e seguro? Aí o trânsito envolvemos vários condutores, pedestres, veículos, aí a sinalização, aí a engenharia, fiscalização, educação. Na teoria todos são envolvidos no trânsito. Comportamento seguro, principalmente por parte dos nossos condutores. Acho que a primeira regra básica, para a gente não se tornar assim tão repetitivo, é o respeito às regras de sinalização, é o respeito às regras de circulação. Aí nós vamos ter um comportamento seguro. É o principal. Apenas todos os condutores devem se manter atualizados. Aí nós conseguindo entender as regras de circulação é o ponto-chave para que nós tenhamos um comportamento seguro. É por isso que existem as regras e que a grande maioria não conhece e às vezes não querem parar um pouquinho para aprender. No que tange às políticas públicas, o que poderia e deveria ser feito para que resultados sejam obtidos de forma satisfatória? Em termos de políticas públicas, toda vez que nós falamos de intervenção do Estado na segurança do trânsito, se você perguntar para qualquer condutor ou para qualquer outro especialista, são várias opiniões, até algumas divergentes. Correto. Mas a grande maioria fala que precisa de educação, fala que precisa de orientação, que o Estado tem que orientar, que o Estado tem que educar, mas todos esquecem de falar outra coisa importante, a fiscalização. Excelente. Então são pontos em que o Estado, ele precisa sim educar, o Estado precisa intervir, mas principalmente o que nos falta é a fiscalização. Então isso é primordial quando falamos de segurança, quando falamos de trânsito e quando falamos de intervenção do Estado. Vamos interpretar assim. O primeiro local onde o cidadão deve ser formado, educado, como chama essa instituição? Família. Sem dúvida. Então a primeira instituição, família. Aí nesse processo de formação, como nós temos uma falha no processo de formação familiar, aí nós queremos imputar responsabilidade para a escola, para a igreja, para outras entidades. Porque a família, a célula máter, ela está falhando. Então, quando nós temos uma falha em todo o sistema, aí nós queremos imputar responsabilidade para alguém. E quando eu tenho uma falha no trânsito, que é o comportamento do condutor, que é o desrespeito às regras do condutor, aí nós queremos imputar a responsabilidade para o Estado. Porque o Estado não educa, porque o Estado não faz isso, não faz aquilo, mas nós precisamos que realmente tenha educação, que tenha fiscalização e, é claro, entra nesse ponto aí os esforços legais, os 3 E's da conscientização no trânsito, que seria engenharia e o esforço legal de todos para que não aconteça acidente, mas volto a repetir insistentemente, é o respeito às regras de circulação. Embora cada caso seja um caso, uma legislação rígida não ajudaria a inibir comportamentos inadequados? Eu posso ter legislações rígidas. O nosso Código de Trânsito brasileiro
é um dos melhores do mundo. Para fazer leis, nós somos os melhores. Agora, o nosso segundo problema, o que é? O cumprimento das leis. Nós temos, por exemplo, podemos falar até que nós temos tolerância zero. Nossa. Nós temos. E dirigir embriagado é crime. Aumentou-se a pena, aumentou-se o valor e continuamos ainda a todos os dias nos meios de comunicação, o condutor ainda embriagado, provocando acidente e causando morte. Então, eu tenho uma lei rígida, mas o que está me faltando? A fiscalização e a conscientização do cidadão. E aonde começa essa formação? Em casa. Então eu tenho ainda aquele chefe de família que ainda dirige embriagado e carregando suas crias dentro do veículo. Então são situações. Eu tenho leis rígidas, repetindo. Agora, o que falta? É cumprir essas leis. Eu não consigo, enquanto Estado, colocar um policial com etilômetro em cada esquina. Excelente. Então é questão que nós temos que mudar comportamento. Aí tem que envolver todas as entidades e principalmente é a formação familiar. Excelente. Vítima atropelada após descer do ponto de ônibus. O que determina o Código de Trânsito Brasileiro? Interessante, Guilherme, porque inclusive são até ocorrências que a gente até atende no dia a dia. Então o interessante, lá no Código de Trânsito Brasileiro, podemos até fazer essa leitura no seu artigo 31, só para reforçar para os nossos internautas. E seria interessante que de vez em quando você, condutor, faça a leitura do capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Ah, mas eu vou comprar um Código de Trânsito? Não, você acessa através do seu celular, internet, Denatran, Detran, qualquer site desses, você vai encontrar o Código de Trânsito Brasileiro. Se não quiser ainda, no manual do proprietário do seu veículo, tanto carro ou motocicleta, você tem a sinalização, você tem o resumo do CTB. Então o que o Estado fez? Obrigou todas as montadoras, revendedores, fabricantes a colocar o CTB, sinalização, conceito de primeiros socorros, direção defensiva no manual do proprietário, para que todo condutor de veículo tenha o conhecimento, tenha isso em mãos. Agora pergunta, alguém lê? Então, quando nós queremos imputar a responsabilidade, o Estado não faz nada, já tem aí implícita uma ação do Estado. Então, o artigo 31, voltando disso. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo, que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiro, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada, ou parar o veículo com vistas à segurança do pedestre. Está aqui o artigo 31. Então você está indo na via, viu à sua frente um veículo de transporte coletivo e principalmente, por favor, transporte escolar. Qual é a sua obrigação enquanto condutor? Reduzir a velocidade, redobrar a sua atenção e parar se necessário. É uma ordem aqui no artigo 31. Se porventura a criança ou o idoso atravessou e caso você venha atropelar, você está descumprindo o artigo 31. Então está descumprindo uma regra do CTB. Perfeito. Referente ao ciclista, o jeito certo e errado na calçada, rua, avenida, por favor. O ciclista, ele tem que entender que ele é parte integrante do trânsito. Bicicleta é um veículo de propulsão humana e por ser veículo também tem que obedecer regras. Bicicleta circula próximo à guia de sarjeta, segundo o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro. Próximo à guia de sarjeta, equipamentos obrigatórios para a bicicleta, luzes, dianteira, traseira, freios, pneus em boa segurança, campainha, tá ok? Para advertir pedestres. Eu tenho equipamento obrigatório para a bicicleta. Não pode andar na contramão.
Não pode andar na calçada, a calçada é exclusiva para o pedestre. Os veículos só podem utilizar a calçada para entrar ou sair dos chamados lotes lindeiros, segundo o CTB. Então, o que vinha a ser os lotes lindeiros? Eu só posso usar a calçada para entrar ou sair da garagem, para entrar ou sair de um estacionamento. Então, a calçada é uma parte da via exclusiva onde o veículo não pode andar. E no caso do ciclista, só se for desmontado, porque segundo o CTB, então você empurrando a bicicleta, ou seja, desmontado, aí ele é equiparado ao pedestre. Agora, do contrário, não. A calçada é exclusiva para o pedestre, que também é denominado uma parte da calçada de passeio. Excelente. Veículos de grande porte, as orientações. Veículos de grande porte, como caminhões, ônibus, aí de preferência, eles têm o chamado ponto cego. Vamos tentar imaginar isso aqui, um caminhão, um veículo de grande porte. Então o condutor ele tem uma visão limitada quando ele olha no espelho retrovisor. Então você que está nos vendo, preste bastante atenção que quando você vai ultrapassar um caminhão ou um ônibus, você primeiro olha no espelho retrovisor do caminhão ou do ônibus. Se você enxergar o motorista pelo espelho, ele pode ver você. Se você não estiver vendo ele, ele não está vendo você. Quando o ônibus ou o caminhão vai fazer uma curva, o espelho já mudou de direção. E aí você vai entrar no chamado ponto cego. Por isso é proibido ultrapassar próximas esquinas, em curvas, porque o condutor, mesmo que ele olhe no espelho, ele não está vendo você. Já mudou a posição. Então, por isso, sempre atento. E tem que haver a comunicação. O CTB sempre diz, trânsito é comunicação. Então, se você vai ultrapassar, verifica se ele está te vendo e dá um sinal para ele. Sinal de luz ou 2 toques breves na buzina. Isso está previsto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você tem que sinalizar a sua intenção para que o condutor à frente perceba a sua real intenção. E usem as setas, por gentileza. Não pode esquecer de usar as setas. Então, os cuidados, principalmente quem conduz motocicleta. À sua frente tem um ônibus, tem um caminhão. Se ele vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, ele tem que abrir a curva. E é nesse momento, desculpem o jeito de falar, que os idiotas acabam entrando. E aí o ônibus ou o caminhão acaba passando com a roda traseira sobre eles. Aí ele tem a infeliz mania de falar que o caminhão ou o ônibus o fechou. Não, você está fazendo uma manobra errada, ultrapassando próximas esquinas e cruzamentos. Correto. Ainda na questão veículos de grande porte, vale ressaltar que as nossas rodovias, pelo menos em sua grande maioria, foram construídas para carro, não pensando em veículo de grande porte. Uma explanação nesse ponto. Eu já fiz até algumas pesquisas, por curiosidade, de aferir ou medir, como queira, a largura, o comprimento das nossas vias. E algumas delas, das principais, 3,10 metros é o espaço que tem na faixa de circulação nas nossas rodovias. A largura do espelho retrovisor a outro dos caminhões, em média de 2,80, 2,85. Então eu tenho uma média de 30 centímetros de cada lado, o que me sobra, ok? Então as nossas vias, na teoria, lá no início, quando nós criamos rodovias, foi para a circulação de automóveis. Nós não as preparamos hoje, até hoje eu não consegui entender isso. Por que que nós não temos espaço maior se os caminhões ocupam espaço maior? Então você pode observar que as vicinais, muitas vezes a dificuldade, quando eu passo 2 caminhões, se cruzam em sentido contrário, a dificuldade que nós temos. Porque as nossas vias foram projetadas no século passado e não houve uma atualização. Nós inovamos em quase tudo. Modelo de pneu, freio, os veículos têm ABS, tem airbag, barra lateral na porta, mas as nossas vias
ainda continua na mesma largura. Mudamos até o tipo do asfalto, a composição do asfalto, mas não mudamos o espaço. Ou seja, cada vez mais nós encurtamos os espaços. Fato. Uma das causas comuns de acidentes engloba ultrapassagens e cruzamentos. Vamos lá. Ultrapassagem deve ser feita sempre pela esquerda. Eu só posso ultrapassar um veículo pela direita somente quando ele estiver à minha frente, sinalizando a intenção de entrar à esquerda. Então, para entendermos melhor, então mais uma vez vou recorrer ao recurso, né? Então, este é você, este é o carro que está à sua frente. Esse movimento que eu faço de passar, olha lá, ó, estou aqui, ó, passando por ele e voltei à frente dele. Esse movimento chama ultrapassagem. Este movimento que eu faço aqui, ó, e continuo, isso chama passagem ou mudança de faixa. Então a ultrapassagem é quando estamos no mesmo sentido, ou eu vou pela direita ou eu vou pela esquerda e volto na mesma faixa de origem. Ultrapassagem. Quando eu saio pela faixa da direita ou à esquerda, mas eu não volto na faixa de origem, continuo na outra, isso se chama passagem ou mudança de faixa. Tá ok? Então a ultrapassagem, eu vou voltar na mesma faixa de origem, só pode ser realizado pela esquerda. A passagem e a mudança de faixa pode ser feito tanto pela direita quanto pela esquerda. Então nós temos tudo isso já no capítulo 3, você confere isso no artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro. Então é muito importante que se faça a leitura, porque lá antigamente, lá atrás, você lembra que os nossos carros só tinha espelho do lado esquerdo? Nossa. Porque nós só tínhamos pistas simples. Sim. Então espelho só do lado esquerdo. Não tinha como passar, nem ultrapassar pela direita. Então só tinha espelho de um único lado. Com a evolução, eu tive que fazer o quê? Aumentar a faixa de circulação. 2, 3 pistas de rolamento, mesmo sentido. E como é permitido a passagem pela direita, mudança de faixa pela direita, aí então fomos obrigados a colocar o espelho do lado esquerdo. Sim. Que é para você, antes de qualquer mudança de direção, você tem que conferir os 2 espelhos. E ainda o interno. Fato. Que é para você ter essa visão. Isso é comunicação. Isso não é enfeite, é para ser usado. Necessário. E muitos não conseguem usar os espelhos. Então é por isso. Então vai fazer a passagem, a ultrapassagem, tenha certeza que o carro da frente está sabendo disso. Por isso você sinaliza também. E quando você que está à frente vai fazer qualquer mudança, primeiro verifique se não tem ninguém tentando fazer isso. Porque o trânsito é comunicação. Então falta muitas vezes nas pessoas uma pequena leitura. Aí quando você fala de regra de circulação, aí o cidadão diz que não concorda. Você não tem que concordar, só tem que ler e entender. Porque a maioria que dirige, além de não ler as regras, aprende com quem nunca leu, com quem nunca sabe. Então, durante as instruções, palestras, sempre fazemos a mesma pesquisa. De cada 10 pessoas que dirigem, aprendeu com quem? Ah, com meu pai, com o namorado. E ele já leu o Código de Trânsito? Não. Dirigir, qualquer um dirige. Agora, regras, aí nós temos que primeiro e começar a estudar isso aí. Aí você ainda me falava do cruzamento. Aí nós temos que pedir para os nossos internautas, por favor, leiam o artigo 29, inciso 3º. A linha A, a linha B e a linha C. Cruzamento não sinalizado, preferência de quem vem pela rodovia. Cruzamento não sinalizado, preferência de quem circula por uma rotatória. Cruzamento não sinalizado, nos demais casos, quem vem pela direita do condutor. Pronto, acabou, é simples. Não tendo sinalização, quem vem pela direita sempre terá preferência. E ainda, os veículos maiores devem proteger os menores.
os veículos motorizados protegem os não motorizados e todos pela incolumidade do pedestre. Super proteção do pedestre. Você está em uma via pública, vou fazer a conversão à direita ou à esquerda. Tem que reduzir a velocidade, está previsto também no Código de Trânsito. Entrei bruscamente à direita e notariamente estou encontrando um pedestre começando a atravessar a rua. Você vai atropelar. Porque você não tem visão do que passa na outra rua. Você vai virar à esquerda em velocidade moderada, porque de repente pode ter alguém atravessando ou até saindo do estacionamento. Sem dúvida. Então sempre nós desobedecemos as regras simples. E o mais importante é em todo e qualquer tipo de cruzamento. Por favor, internauta, leia o artigo 44. Então esse vai ficar para você procurar lá e fazer a leitura. Porque toda vez que tiver um acidente, o que nós temos que perguntar? O que eu deixei de fazer para que acontecesse o acidente? E qual que é a primeira pergunta que nós fazemos? Queremos saber quem está errado, de quem que era o pare, que cor que estava o sinal. Isso não importa. O que importa é que reduza a velocidade, dirija defensivamente, redobre a atenção. Puxa vida, dê sentido à vida. Então não importa a cor do sinal. Não importa para quem é o pare. Cruzamento é velocidade reduzida e redobrada atenção. Está previsto no artigo 44. Em linha geral, o Código de Trânsito Brasileiro não é apenas ler, entender, mas principalmente obedecer para não se arrepender. Esse é o resumo. Colocar em prática. Então o que nós precisamos? Além de fazer a leitura, colocar em prática. Quando eu trabalhei ainda na parte de instrução, porventura nos centros de formação, no auge da renovação da CNH de 2005, que se tornou obrigatório, até 2011, para quem optasse por frequentar um CFC, 15 horas aulas. Então a primeira briga que eu tinha com o pessoal mais antigo, ou seja, fala-se uma briga, mas no bom sentido, que eles chegavam já nervosos, reclamando, onde já se viu, fazer curso, 30 anos de carta, 40 anos de carta, agora tem que vir para o centro de formação. Aí a gente começava um diálogo. Quantas vezes você leu o Código de Trânsito? Nenhuma. Todo bom profissional precisa se manter atualizado. Por que os nossos motoristas são os únicos que acham que não precisam? Acompanha todas as mudanças que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro. Desde quando entrou em vigor, nós já estamos agora com 780 resoluções, alterações do CTB. E como que o condutor não se atualiza? Então precisamos nos manter atualizados. Então por isso a nossa presença aqui neste canal, que é de suma importância, e sempre trazer algumas inovações para o condutor, mas não fugindo do padrãozão, porque as regras de circulação básica que você precisa saber, elas não se alteram. O que nós temos alterado ao longo dos anos são principalmente as punições. Acidentes com moto, que de fato é muito comum, infelizmente. As regiões mais comprometidas, e aproveite e reforce algumas dicas. Motocicleta é um veículo ágil, fácil circulação, combustível mais barato, econômico, mas ele foi feito para você andar com segurança. As duas mãos, calçado adequado aos pés, capacete do tamanho da sua cabeça, do tamanho do seu coco, devidamente afivelado e com a viseira abaixada. Notoriamente, se você parar em qualquer esquina, qualquer cruzamento, semaforizado, por exemplo, hora que ele é obrigado a parar durante o sinal vermelho, você vai verificar que a grande maioria não está com o capacete afivelado, não está com a viseira abaixada. E alguns ainda, o celular entre o capacete e o ouvido. Alguns ainda com o capacete fumando, ou ergue o capacete e fumando. Uma mão somente
dirigindo a motocicleta, época de inverno, e a outra mão nas costas. São com as duas mãos no guidão. Tem problema? Não. Um simples buraco, você perdeu o controle. Tem problema? Não. Um simples desvio ou depressão na via, até você colocar a outra mão, você já perdeu o controle. E aí vem as famosas quedas. Motocicleta. Se você observar, você não tem proteção. Qualquer impacto é direto em suas pernas. Queda é o seu corpo que vai para o chão. Por isso eu tenho que ter uma proteção maior. E qual que é a proteção maior? Diminua a velocidade. Redobre a sua atenção. Por isso, evite costurar no trânsito. Pela direita, pela esquerda. Use a regra de ver e ser visto. Então olhe no espelho retrovisor do caminhão, do carro. Se você vê o motorista, ele pode ver você. Antes de ultrapassar, certifique que está sendo visto. Porque na teoria, para algumas pessoas, a motocicleta não passa de uma bicicleta motorizada. Nossa. Então não é assim, você vai se machucar. Então por isso, cuidado. Então, dica, fique vivo, diminui a velocidade. A moto, ela é ágil, ela é econômica, mas não é para você fazer correria. Devagar e sempre. Mantenha todas as luzes da moto funcionando. E o que tem que mudar no comportamento do condutor de motocicleta? A seta. Então sempre tem que lembrar, vai virar à direita, virar à esquerda, acabou de fazer a conversão, lembra de desligar a maldita seta. Porque eles acabam esquecendo de desligar a seta. O automóvel não. Já na própria chave seletora de seta, assim que você vira o volante ou volta, ele já desliga automaticamente. A moto ainda não tem esse dispositivo. Então você, condutor, é o dispositivo. Então tem que ter credibilidade a sua seta. Então lembra de desligar quando for fazer a conversão. Você pode observar. Se anda em qualquer Raul Furquim, por exemplo. Ele entra no Raul Furquim e a moto está dando seta do começo ao fim da Raul Furquim. Porque ele esqueceu ligado. Para a gente fechar, tu citou algumas distrações em relação às motocicletas. Independente do tipo de veículo, quais são as outras que são mais comuns, que é mais rotineiro? Até porque toda distração, seja qual for, ela é de fato um veneno, né? As principais distrações no trânsito. Número 1, celular. Esse é o número 1. Hoje, se você observar, até a nossa comunicação é gratuita, teoricamente, pelo WhatsApp. Isso é bom? Excelente, mas tem causado um transtorno que você nem imagina. Principalmente porque nós não conseguimos nos desligar dele. Então ele está dirigindo, está mandando mensagem de voz. Alguns ainda mandam mensagem de texto. E você se distrai com ele. Velocidade de 60 km por hora. Seu veículo está percorrendo aproximadamente 17 metros por segundo. 3 segundos para você olhar no celular e voltar a atenção no trânsito. Seu carro já percorreu 51 metros sem você. Então não pode se dar ao luxo de distrair. Além do celular, algumas pessoas ainda dirigem com animais no colo. Animal que seja do outro lado, ou no banco de trás, ou em gaiolinhas apropriadas para o transporte. Mas algumas pessoas ainda insistem em passear com o cachorro, com o gato, expondo o animal ao lado dele. Isso é infração de trânsito. Ainda alguns com crianças no banco da frente. Então são algumas situações. Não se distraiam. Programe a sua viagem. Tá ok? E volte inteiro para casa. Agradecemos desde já a sua participação e colaboração. Considerações finais, agradecimentos. Fique à vontade. Guilherme, muito obrigado pelo convite. A direção da FCTV, ao João, estende para ele também o nosso abraço. E obrigado por esse espaço. Maravilha. Porque tenho que entender assim, isso é uma grande contribuição
para a educação e a formação do condutor. Eu não sou o dono da verdade, eu sou apenas um curioso, tá ok? No trânsito. Gosto muito de fazer leituras, então em todas as minhas palestras, em toda a situação onde eu sou convidado, então eu coloco a minha posição. Mas lembre-se, não sou o dono da verdade. Então apenas uma opinião das experiências que nós temos. Porque muitos desses depoimentos são ocorrências que eu acabei vivendo com elas. Isso é o dia a dia que a gente atende nos acidentes. E muitas vezes é o comportamento inadequado. Então esse espaço dê sentido à vida. Pois a campanha do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, para esse ano é justamente isso. No trânsito, dê sentido à vida. E é isso que nós temos que fazer, ok? Voltem todos inteiros para casa. E que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Amém. Além do nosso convidado, externo a minha gratidão a você, internauta, a Folha da Cidade. Não esqueçam que as nossas versões impressas circulam aos sábados e que também estamos inseridos nas redes sociais. FCTV Web é o nosso perfil no Facebook, cujo aplicativo do mesmo nome está disponível e pode ser baixado gratuitamente. Também não deixe de visitar folhadacidadeonline.com.br e no YouTube Folha da Cidade Bebedouro. Até uma próxima oportunidade, fiquem todos com Deus.